fato é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro reuniu seus ministros, todos menos um que estava viajando, e não chamou o vice, Hamilton Mourão. Não chamou. Não vou chamar. Não quero chamar. Quero chamar. Não vou chamar. E aí o Hamilton Mourão, claro, não foi chamado. Não foi, né? E esse negócio virou uma discussão. Virou uma grande discussão. Afinal, o presidente da República faz uma reunião com todo mundo, menos o ministro, o vice-presidente da República. O que está acontecendo? Nossa, etc. e tal. E virou um grande debate. E aí, sobre este grande debate, eu queria fazer algumas considerações. A primeira delas é que a ausência do vice-presidente Hamilton Mourão é tão importante quanto a presença do vice Hamilton Mourão. Se ele estivesse lá, ou não estando lá, a reunião tem a mesma importância. Porque o vice-presidente da República, no Brasil, não tem nenhum papel institucional. Nenhum papel institucional que inclua o presidente da República. Ele só passa a trabalhar quando não tem presidente da República. Então você pode ter uma relação extraordinária com o vice-presidente da República, sendo você o presidente da República. Mas é porque você, né, Jair, é amigo do Hamilton. Agora, o presidente da República e o vice-presidente da República não tem muito o que conversar. Aliás, são duas instituições completamente separadas. Nem complementares são, ou complementares no sentido de que uma começa a agir na hora que a outra para de agir. A Constituição brasileira reservou ao vice-presidente da República uma definição de atribuição que está prevista no artigo 79, que é substituir o presidente da República em caso de impedimento e sucedê-lo em caso de vacância. E outras atribuições que uma lei complementar venha a definir. Lei complementar que não existe. Não foi feita a lei complementar. Aliás, não foi só essa. Não, um monte de lei complementar para fazer. Vários trechos da Constituição dizem lá, isso vai ser definido na forma da lei, na forma da lei, na forma da lei. Não tem forma da lei. Não fizeram a lei. Então não tem uma lei complementar dizendo quais são as atribuições, outras atribuições do vice-presidente da República, que pode também ser escalado e auxiliar o vice-presidente, auxiliar o presidente em missões especiais. Então aquela comissão para discutir as questões amazônicas foi uma atribuição dada pelo presidente ao vice-presidente da República. Mas o vice-presidente da República não tem nenhuma tarefa se o presidente não quiser dar qualquer tarefa para ele. O ex-presidente Lula deu ao vice-presidente José Alencar o cargo de ministro da Defesa, por exemplo. Mas não porque ele era o vice, porque ele quis dar àquele personagem que por acaso ou não por acaso era o vice-presidente da República a função de ministro da Defesa. Pode demitir o ministro da Defesa, mas não pode demitir o vice. Então ele pode tirar, afastar o vice-presidente do cargo de ministro da Defesa, mas não pode demitir o vice-presidente da República. O vice-presidente da República não se subordina ao presidente da República. A vice-presidência da República e a presidência da República, volto a dizer, são instituições distintas. O presidente da República não pode chamar o vice-presidente e dizer, vem cá, Totó. Não pode falar isso. Não pode falar. Pode, se quiser, porque eventualmente o presidente é doido, não é esse, não me refiro a esse, mas um presidente doido resolve chamar, fala, vem cá, Totó. O vice-presidente não tem que ir e não pode ser demitido por causa disso. A gente tem, no entanto, uma relação, uma tradição de uma certa cortesia. Então você convoca todos os ministros, é razoável, elegante, você convocar o vice-presidente da República, chamá-lo, e ele vai. Se ele não for, se o vice-presidente não for, aí é ele que está sendo deselegante. Mas as opiniões dele não são uma atribuição. Aquilo que ele tem a dizer, ele não é um conselheiro do presidente da República, coisa que nos Estados Unidos é. Então, em 2011, por exemplo, quando os Estados Unidos determinaram a execução do Bin Laden, tem uma foto, uma imagem da sala da situação, famosa, tá lá o Obama, tá lá Hillary, tem lá uns generais e do lado tá o Joe Biden, que era o vice-presidente. Ele estava lá. Por quê? Parte-se do princípio que o vice-presidente da República tem que saber de tudo para que, se ele precisar se tornar o presidente da República, ele sabe tudo o que está acontecendo. É a lógica americana. Uma lógica
lógica, certo? Faz todo sentido você imaginar que o presidente da República tem uma sombra ao seu lado que de tudo sabe e que é informado de tudo, para que, se precisar entrar em ação, ele possa agir sem ter que perguntar onde é o banheiro da presidente da República, porque ele só frequenta a vice-presidência da República. No Brasil não é assim. No Brasil, o vice-presidente da República é o único substituto do presidente que não tem atribuição, porque há outros substitutos. O presidente da Câmara pode ser um substituto do presidente, o presidente do Senado pode ser um substituto do presidente, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode ser. Esses três têm atribuição. Eles trabalham, fazem umas coisas lá. O vice-presidente não faz nada. O nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, estabeleceu para si próprio uma atribuição, que é de cronista. Ele é cronista. Ele é o comentador geral da República. Ele fala sobre tudo. Então ele chega de manhã para trabalhar, já sacou que a imprensa vai para lá, e aí ele fala sobre tudo. Só não fala sobre tempo. Tempo é com a Joana Trepton no Jornal da Band, que eu vejo ela no estúdio falando sobre tempo. A gente também fala aqui sobre tempo, mas ele também fala. Aliás, só sobre tempo que ele não falou, assim, vórtex, uma formação, nuvens carregadas e tal. O resto ele fala de tudo. Fala sobre a escolha do Arthur Lira, falou sobre a escolha do Rodrigo Pacheco. Só que a opinião dele, e nada, é a mesma coisa. Vice-presidente da República não tem função. Então, se ele fosse para a reunião, ou não fosse para a reunião, como não foi, não muda nada. Agora, gera zum e é um gesto grosseiro. Não chamar é um gesto grosseiro. O vice-presidente da República no passado era eleito em separado. Elegia-se o presidente da República, elegia-se o vice-presidente da República. O mais votado para um e para outro, e formavam a dupla. E aí você tinha vice-presidentes de partidos diferentes, né, de oposição ao presidente da República. Hoje em dia pode haver uma oposição, pode haver um desgaste, mas não é muito importante. O vice é eleito automaticamente. É uma curiosidade, se a gente pegar na história das constituições brasileiras, em 1934, que a gente teve uma constituição, em 1937, que a gente teve uma outra constituição, essas duas não previam vice-presidente da República. São as duas constituições brasileiras que não prevêem a existência de vice-presidente da República. A de 1934 fala em presidente substituto, que não existe. Ele é eleito caso o presidente falte. E a de 1937 fala em presidente provisório. Tanto uma Constituição quanto a outra prevê que em caso de vacância, assim, ausência do presidente, doença, não sei o quê, assume o presidente da Câmara, do Senado, etc. e tal. Claro, aí se o presidente vier a faltar, aí você elege um presidente substituto, elege um presidente provisório. E assim foi feito em 1945. Elegeu-se um presidente provisório por um tempo, isso aconteceu. Mas de 46 para cá, e antes disso a gente tinha vice, mas de 46 para cá, você tem o vice-presidente da República, como eu disse, sem atribuição. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, portanto, a exemplo de outros vice-presidentes que o Brasil teve, ele pode ter uma tarefa mais importante ou menos importante, de acordo com as relações pessoais. Marco Maciel, por exemplo, foi uma figura importante no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas por que era o Marco Maciel e por que era o Fernando Henrique Cardoso? E porque os dois tinham uma relação. Mas a gente pega a relação entre Fernando Collor e Itamar Franco, né? Itamar Franco tinha nenhuma relação com o Fernando Collor. Aliás, durante a campanha, ameaçou renunciar algumas vezes à chapa. Foi uma dificuldade convencê-lo a permanecer na chapa. E depois ele viria a se tornar importante porque se tornou presidente da República após o impeachment. Michel Temer, a Dilma não dava atenção ao Michel Temer. E ele tentou propor alternativas, apresentou um plano de governo. Ela não estava nem aí para o que o Michel Temer pensava ou não pensava. Michel Temer passou a ter uma importância muito grande depois que se tornou presidente da República. E essa semana mesmo houve uma live em que o Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do mundo e o brasileiro mais rico e que, enfim, dono de grandes empresas e tal, e ele disse que tinha saudade
do governo Temer. Então o governo Temer não é o vice-Temer. O vice-Temer estava lá, largado pela Dilma. O governo Temer existiu. Então o Hamilton Mourão, para pessoas próximas ao Jair Bolsonaro, é um personagem que pode gerar um conflito. Pode ser um conspirador, como brincando aqui a gente falou que Felipe Bueno vazaria as conversas. Houve quem dissesse que ele vazaria a reunião, como se o presidente da República fosse fazer uma reunião com 22 pessoas em segredo, né? Falar coisas secretas. Não existe segredo com 22 pessoas. Você tem um segredo com uma pessoa, com 2 reuniões pequenas e tal. Mas o presidente convocou os ministros um a um para não ter que convocar de forma a ficar claro, excluindo o vice-presidente da República, mas todo mundo deu. A imprensa está dedicando atenção para isso. Eu só queria, portanto, pontuar que, foi sim um gesto de descortesia. 2, a presença, a ausência foi notada e a presença não seria percebida. Ele ficaria quieto, sairia calado e o que dissesse, eventualmente, não teria a menor importância. É isso que eu quero que a gente coloque na cabeça. Tem certas coisas que parecem muito importantes, mas elas só são interessantes. Tem certas coisas que parecem que têm grande significado, mas elas só não passam de uma curiosidade. Então o presidente da República explicitou a diferença que ele tem com o vice, sendo que presidente não conspira contra vice. É o contrário, vice é que conspira contra presidente. Mas o Hamilton Mourão tem base no Congresso Nacional? O vice Michel Temer tinha base no Congresso Nacional. Hamilton Mourão tem base no Congresso Nacional? O fato do Hamilton Mourão achar que o presidente da República é bom ou ruim, achar que pode chegar a vez dele, não tem vice que não sonhe com isso, né? Na hora que vai dormir, ele não tem como negar. Pode até negar na hora da confissão, pode até negar para o psiquiatra, para o psicanalista, etc. Mas ele sabe, no fundinho, que ele já pensou como é que é colocar a faixa, quem ele colocaria no lugar do Paulo Guedes, quem ele colocaria no lugar do Pazuello, né? Ele já pensou. Não, a Tereza Cristina mantém. Vocês acham que eu devo manter? E o Ernesto Araújo, hein? A gente segura. O Ricardo Salles, ele odeia o Ricardo Salles. Eu seria o primeiro que ele iria demitir. É óbvio que ele tem um gabinete já pensado e tal, né? Os assessores dele seguramente ficam pensando, puxa vida, é tão mais legal a presidência, né? Tem mais espaço, as salas são maiores, né? Tem faixa, aí tem negócio de bandeira que sobe, que desce, tem hino pra gente. E o vice fica aquela coisa de ficar esperando. Então, não vamos nos deixar levar pela não importância que esse episódio tem. Ele não passa de um episódio interessante. Tão interessante quanto esses reality shows e tal. Só que um pouquinho mais curioso, né? Porque são pessoas que a gente elegeu para governar o Brasil e que a gente vê fazendo, sei lá, adotando umas atitudes meio infantis, né? Não vou convidar. Ele não me convidou. É muito dededé, sabe? Não vamos dar atenção para isso. O que a gente tem que dar atenção é para o seguinte: cadê as vacinas? Cadê as vacinas? Estão chegando? Nós vamos conseguir imunizar os 77 milhões de pessoas que compõem o grupo essencial que tem que ser vacinado agora? Quando? Quando nós vamos terminar isso? Estão chegando? Não estão chegando? Cadê as reformas? O Arthur Lira, você já tomou posse. E aí, hein? Já botou para andar? Como é que tá? Quando é que vai ser a próxima reunião? Tá todo mundo nomeado? Tá faltando caneta? Precisa de lápis? Tem xerox? O que está precisando para você começar a trabalhar? Ô, Rodrigo Pacheco, você pode fazer alguma coisa útil? Vamos cortar a despesa? Sabe? É isso que interessa. Coisa para valer. E não... o Hamilton Mourão não foi. Então, vamos fugir disso e vamos concentrar nossa energia naquilo que tem que ser feito para a gente poder ter um Brasil melhor.